Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Além dos Números. Hoje tem uma pessoa com muita energia para entrevistar. Viajei com ela para Nova York também. Foi a minha social media lá. Mas o que eu queria destacar aqui no dia de hoje é como uma pessoa tão nova pode ter uma mentalidade de empresária tão cedo. Ela é a Letícia. Eu sempre chamo ela de Zoe, que é a empresa dela. Seja bem-vinda, Letícia. Muito obrigada, Rô. Estou muito feliz de estar aqui. É um enorme prazer compartilhar esse espaço, essa mesa com você. E é isso, né? Quando somos empreendedores, a gente se conecta. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Eu mais ainda. Você é uma pessoa que sempre a gente acaba se falando. Mas, Zoe, sua história não tem como ser muito grandinha, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é muito intensa, de muitas viagens, muita formação. Fala um pouquinho para nós, porque acho que hoje você vai ser inspiração para muitos jovens que estão no mercado e pensam, vai demorar muito para eu chegar em algum lugar. Eu acho que você é a prova viva que não. Bom, eu sou a Letícia, sou a fundadora da Zoe. Tive um sonho que eu ia ter uma empresa que iria se chamar Zoe, que seria uma empresa muito próspera. E comecei a trabalhar desde muito novinha com a minha mãe no escritório contábil. É algo que eu sempre recomendo e falo também, né, para pais aí que têm filhos sucessores. Acho que o trabalho ele realmente traz uma identidade para a gente. E eu já trabalhei em vários departamentos da nossa contabilidade. E aí eu decidi fazer psicologia. Então, eu estudei fiz muitas coisas lá na nossa empresa, mas decidi ir para a psicologia e me apaixonei pela área de psicologia organizacional e do trabalho. E hoje, a nossa empresa é um hub de soluções voltado aí para pessoas, para conectar pessoas e potencializar negócios, através de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, gestão de pessoas e agora também com a NR1. Isso é muito novo, né? Fala um pouquinho, depois a gente volta, da NR1. Porque eu acho que os clientes, a gente tenta passar para o cliente a necessidade, porque o cliente muitas vezes acha que o escritório de contabilidade tem que resolver todos os problemas dele. Mas existem algumas coisas muito específicas de profissionais sérios e capacitados para aquilo. Fala um pouquinho da NR1. A NR1 é uma normativa que foi atualizada em 2024, que a empresa hoje é responsável por cuidar dos riscos psicossociais dos colaboradores, inclusive na CLT. Então, a partir de 25 de maio de 2025, as empresas poderão ser fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho, mas a ideia e o objetivo é que a gente realmente reduza a quantidade de afastamentos que tem aí por saúde mental no INSS e que a empresa realmente tenha um ambiente acolhedor, motivador, que reduza aí a questão do estresse, ansiedade. Então, esse é o papel dessa normativa, porque pessoas mais felizes, elas produzem mais. Mas isso acaba sendo uma responsabilidade da empresa. Então, é algo sério, é algo que a gente precisa ter esse cuidado, mas que já vai muito de encontro com aquilo que eu acredito. Porque quando as pessoas elas estão bem, elas fazem sentido, né, aquilo que elas estão executando, consequentemente, elas vão produzir mais. Então, é isso que está rolando aí, né? Então, a Zoe, ela entrega um produto, um trabalho para a empresa, para ela entender a importância dessa normativa. Sim, porque o que a normativa diz? A NR1, ela conversa com várias outras NRs, e ela já está aí há mais de 40 anos, mas, como eu falei, ano passado que ela teve essa atualização. Então, hoje, na Zoe Health, que é um serviço que a gente tem, o que a normativa diz? Que a gente precisa fazer um diagnóstico dos riscos psicossociais na empresa, e aí sim a gente fazer um programa contínuo de cuidado e mapear esses riscos dentro das organizações. Então, cuidar, né, num programa de 12 meses para que a gente realmente tenha esse cuidado e um laudo também ali pelo psicólogo, enfim. Então, eu sou psicóloga, né? Meu time também é de psicólogos, temos médicos, enfim, para que a empresa ela tenha esse resguardo também em relação à parte jurídica. Então a gente faz esse diagnóstico. Entendi, para ela se preparar para dizer para o governo que ela tem algumas coisas internas preparadas para a proteção ali para o funcionário. Sim, que ela está cuidando e gerenciando esses riscos psicossociais. Então, é isso que está acontecendo, porque um colaborador é isso, ele pode denunciar, por exemplo, a empresa, ele pode ter essa questão do afastamento, que, inclusive, afastamento a gente já tem que colocar no e-social,
né, quando a pessoa está afastada e tudo mais. Então, o Ministério do Trabalho ele vai fiscalizar essas empresas, inclusive pode multar também e até interditar o escritório às empresas se não tiver esse gerenciamento dos riscos. Então, se não fizer esse diagnóstico e se não tiver um programa contínuo. Empresário, você está vendo a seriedade. Eu acho que ela falou com bastante propriedade para você entender o tamanho do risco que você está correndo para o seu negócio. Imagina do dia para a noite vir o fiscal e falar: aqui não pode mais funcionar. Como é que você vai fazer? Então, bastante interessante isso que você está trazendo. Zoe, fala um pouquinho da sua formação, de como você chegou. Você tem ali do trabalho, mas como foi a sua formação, né? Sim. Além da escola ali, de trabalhar com os meus pais, com a minha mãe, eu me formei em psicologia. Eu ganhei uma bolsa para representar a minha universidade na Universidade do Porto, em Portugal. Então, tive a oportunidade de fazer um semestre da minha faculdade lá na Europa e aprendi diversas metodologias, várias coisas e trouxe isso para o Brasil. Depois da minha formação, eu fiz também um MBA em gestão de pessoas por competência, porque o RH ele tem que ser um RH estratégico, não é só sobre você entender um pouquinho de cada coisa e juntando e fazendo um Frankenstein. Você precisa fazer uma gestão de pessoas por competências. E hoje eu estou cursando Ciências Contábeis, também estou no 5º semestre de Ciências Contábeis, e é algo aí que eu tenho feito porque sucessor é treinado, né? Então, eu estou sendo treinada para suceder a nossa empresa contábil. Ô Zoe, fala um pouquinho da sua empresa, porque eu acho que vocês têm um diferencial muito bacana. Você traz, primeiro, esse sopro muito jovem, porque o mercado hoje, a gente está buscando pessoas, obviamente, tem as faixas 40 a mais, mas hoje a maioria da faixa está formada entre o 20 e 40, né? E vocês têm esse entendimento do candidato. Eu tive 2 vagas muito estratégicas dentro do meu escritório, que veio por vocês e uau! Sim, um trabalho muito bem executado. Fala um pouquinho de como é a formação do time, como que vocês identificam muito facilmente essa vaga. Vocês têm um sistema muito interessante de contratação, que eu vejo, né, dessa forma super online, mas, ao mesmo tempo, entendendo a profundidade da vaga e a profundidade do candidato para a vaga, esse casamento. Fala um pouquinho disso. Sim, na Zoe, toda a metodologia que a gente executa, ela é baseada na psicologia. Então, pela minha formação de ser psicóloga, o nosso time também ser de psicólogos, a gente trabalha à luz da psicologia, entendendo não só a parte técnica, mas a parte comportamental também da pessoa e o fit cultural. Porque muitas pessoas elas são contratadas pela técnica e demitidas pelo comportamento. E isso foi uma realidade de muitos anos da nossa empresa contábil. E, através da realidade que eu via ali, eu falava, gente, eu preciso mudar esse cenário. Então, eu desenvolvi uma metodologia pautada em analisar realmente a questão da parte técnica, comportamental, fit cultural. E como eu sou de Santo André, e eu comecei a ter muitos clientes de São Paulo, e o meu sonho era ter clientes da Paulista, inclusive, né? Realizado esse sonho, né? Realizadíssimo. E não, agora eu tenho clientes em Nova York, gente. Vocês têm noção como a gente precisa realmente mirar, focar e trabalhar para que as coisas aconteçam. Então, antes mesmo da pandemia, eu já comecei a fazer esses serviços digitais, porque eu comecei a atender empresas em todo o Brasil. Hoje a gente atende todo o Brasil, fora do país também, mas o ideal é a gente ter uma metodologia para realmente medir quais competências que são essenciais para aquela vaga, entender o perfil do cliente também e como é a cultura. Às vezes, não só o diretor falar aquilo que ele precisa em relação ao profissional, mas quem é o líder que vai gerir aquela pessoa? A gente precisa fazer esse encaixe, né, para que realmente seja algo que faça sentido. E hoje, 90% das vagas que a gente faz, as pessoas passam do período da experiência, estão na empresa há mais de 6 meses, 1 ano, estão aí, né, há muito tempo trabalhando, e 98% das vagas que a gente faz, os candidatos eles são aprovados na primeira entrevista com o cliente. Então, isso, acredito que aconteceu aí com as suas vagas, né? A gente não teve que enviar muitos candidatos para que vocês conseguissem aí acertar o perfil. Que vocês têm uma assertividade para entender, de fato, quem é a empresa,
quem vai trabalhar direto com a pessoa, qual a demanda dessa pessoa. Então, a hora que chega o candidato, parece que foi desenhado. Nossa, veio exatamente aquilo que a gente estava procurando. Eu acho que isso é muito interessante, porque é muito difícil. E para o empresário, tempo é dinheiro. E aí você economiza um tempo, porque cada entrevista é 20, 40 minutos, dependendo da entrevista. Imagine você entrevistar 10 candidatos, perdeu um dia. Você entrevistando um que é mega eficiente, cabe na vaga certinho, resolveu o nosso problema. Exatamente. Então, isso é muito importante. Acho que, para além de tempo ser dinheiro, tempo é vida. E a nossa vida é fazer isso, é a gente buscar esses talentos, buscar essas pessoas. Aí eu comecei a entender a necessidade dos nossos clientes, não só de encontrar a pessoa certa para o lugar certo, mas treinar, capacitar para que a gente realmente tenha um time de alta performance. Então, hoje a gente é um hub mesmo de soluções, né? Encontramos a pessoa e desenvolvemos ela para que ela, de fato, atenda aí as expectativas do nosso cliente. Tem uma coisa que você faz muito bem. Você é excepcional no palco. Você é uma exímia palestrante. E, Olha. consequentemente a isso, a Zoe também não é só recrutamento e seleção. A Zoe também é treinamento de equipe. Vocês têm soluções muito práticas para o empresário aplicar dentro da sua empresa. Fala um pouco disso. Sim, são soluções bem personalizadas. Eu, inclusive, sou professora da Conquer, que é uma escola de negócios super renomada aí no Brasil. E, de fato, a gente aprende muito, né, sendo professora. Eu atendo grandes empresas, multinacionais, sou professora também da pós-graduação. Então, toda essa vivência e bagagem eu trago ali para o dia a dia, para não ser algo teórico, né, mas ser algo prático. O que dá para a gente fazer, como a gente aplica. E eu já formei aí muitos líderes, muitos profissionais com temas específicos de acordo com a necessidade do cliente. Então, desde inteligência emocional, que é algo extremamente crucial, né? Uma das habilidades aí que a ONU, inclusive, fala habilidades do futuro, mas o nosso futuro começa hoje, e até questões também mais técnicas. Então, eu tenho mentorias, por exemplo, para desenvolver pessoas dentro da área do RH. Então, isso é um pouquinho do que eu faço, do que eu desenvolvo dentro das empresas, mas sempre nessa questão da personalização. Não aquilo que é bom para a Zoe ou aquilo que o mercado está falando, mas aquilo que é bom para a empresa. Acho que isso é muito importante. O cliente no centro, né? E é importante, acho que você trazer... Eu demorei para entender isso dentro do empresariado. Quão é importante a formação da equipe? Quão importante é o investimento em treinamento? Fala um pouco disso, Zoe. Sim, eu acho que se você quer ter um time de alta performance, o tempo todo você precisa estar treinando, capacitando, desenvolvendo, fornecendo feedbacks. Então, desde o momento que eu compreendi que não era somente eu que deveria estar nos ambientes certos, aprender as coisas ali que iam fazer eu crescer, mas o meu time também, isso mudou meu jogo. Então, hoje, todas as pessoas, no último ano, talvez, que estão nas nossas empresas, pelo menos cada pessoa do estagiário até a diretoria participam de cursos, treinamentos, eventos, é algo que a gente investe muito. E como isso é algo que eu vivencio nas nossas empresas, é algo que eu levo também para os nossos clientes. Porque se você quer pessoas de alto desenvolvimento, de alto impacto, você precisa capacitar elas. Então, ou você, no recrutamento e seleção é assim, né, Rô? Ou você tem o budget para trazer a pessoa que já esteja 100% pronta, e mesmo assim você vai ter que treinar em alguns pontos específicos, ou você desenvolve aquelas pessoas. Então, eu acho que a educação é o único caminho para a gente realmente crescer, se desenvolver e potencializar. Foi depois de eu conhecer você que eu implantei algo, a gente nem conversou sobre isso, mas depois eu estava lembrando sobre. Porque lá no escritório, hoje eu falo para todo mundo, do auxiliar à coordenação. Encontre uma capacitação, um curso, um treinamento ligado à sua área que a gente investe 100%. Seja em faculdade, seja em cursos profissionais,
mas colocar também o funcionário para ir buscar isso, né? Sim. Porque esse investimento o empresário ele tem que fazer, mas é importante também que o colaborador queira fazer isso, porque simplesmente ir por ir, ele não olhar aquilo como de fato é benéfico para ele, a gente tem que estender a mão, mas ele tem que estender a mão também. Seria interessante, né? Sim. E eu lembro que você falou, precisa investir. É algo que você está dentro aí dos clubes, você sempre está trazendo isso, né? Sim, é o que eu falo, porque a educação transforma. Eu acho que se a gente está onde a gente está é porque a gente investiu em mentoria, a gente investiu em treinamento, a gente também agarrou as oportunidades, né? Não, porque assim, muitas coisas vão passar na nossa vida. O que a gente pode agarrar? O que a gente pode fazer para desenvolver? Então, por mais que a gente tenha também Bolsa Auxílio Educação nas nossas empresas, é algo que eu invisto, a pessoa tem que ir atrás. E ela, pelo menos, né, assim, investir com alguma coisa, nem que seja com Uber, nem que seja com alimentação, para que ela realmente veja o valor daquilo que ela está fazendo. Então, é algo essencial, Rô. E tem muitos empresários que falam, não, mas eu vou investir em curso, eu vou investir em treinamento, essa pessoa vai sair daqui, não vai ficar, aí eu fiz tudo e começa tudo de novo. Mas o que a gente precisa ter em mente? O tempo que a pessoa ficar com você, ela ser uma pessoa de alta performance. Se a gente se apegar que ela não vai ficar, ou que ela vai sair, ou que isso vai acontecer, a gente não vai fazer as coisas. A gente fica apegado ao nosso passado, mas a gente tem que pensar no nosso futuro. Então, se essa pessoa ficar comigo, que seja 2 anos, que é uma média que a gente fala do mercado, mas durante 2 anos ela super performou, ótimo, entregou os resultados. Agora, né, uma pessoa, às vezes a gente fica assim, mas eu vou fazer tudo isso, e ela não vai ficar. Às vezes ela vai conseguir uma oportunidade melhor. Eu acho que o tempo que as pessoas ficarem com a gente contratando certo, é a gente conseguir extrair o melhor delas, resultados, metas, estarem engajadas, e depois que sair, vida que segue. Mas não é por conta de uma pessoa ou por conta de um passado que você, não, mas a gente faz tudo aqui e acontece novamente. E eu acho que empreender é isso, né? Porque a empresa é do empresário. E as pessoas, elas vão entrar, vão sair, algumas vão permanecer, outras vão virar sócias, mas a empresa é de quem constituiu, e isso que a gente tem que ter em mente. Se educação é um valor, é isso que a gente tem que manter, independente de quantas pessoas entram e de quantas pessoas que saiam. Esse é um valor do nosso grupo de empresas. Eu sempre falo que o empresário ele precisa ser aquela ferradura de que marca cavalo. É importante você marcar a vida daquele colaborador. Faça o seu máximo. Não importa se ele vai ficar com você, se ele vai te trair, se ele vai te abandonar. O que importa é o tempo que foi passado ali. Exatamente. Você marcar a vida daquele profissional, assim como nós somos marcados até chegar a ser empresário. Então, é importante você olhar para aquele colaborador, eu falo assim, olhe como se fosse infinito. Como se ele fosse ficar com você até o último dia da vida. O dia que ele sair é o próximo que vai entrar. E o importa é você deixar a sua marca ali, da sua empresa, naquela pessoa que, quando ela vai se performando em outros lugares, ela vai lembrar, trabalhei numa empresa diferente, trabalhei na Direciona, trabalhei na Zoe, trabalhei em empresas que, de fato, me marcaram e me fizeram pensar positivamente, né? Sim, porque acho que, assim, enquanto empresário, a gente vai ter muito altos e baixos, ainda mais com pessoas. Acho que não tem nenhum empresário que não tenha problemas com pessoas, assim como problemas, como soluções também. E uma empresa, ela não tem valores. Quem tem valores são as pessoas que estão nessa empresa. Exatamente. Então, ter problema, ter solução é algo que vai acontecer. A gente precisa estar sempre trabalhando muito a nossa mentalidade, ter mentores, né, como o Rodrigo, que é um excelente mentor, que já passou por experiências, que consegue fazer com que você chegue em um lugar muito mais rápido. Isso faz a diferença. Então, às vezes, a gente fica apegado, né, às pessoas, às coisas, enfim, mas a mesma mentalidade que você tem, que fez você chegar ali a ser um empresário, é o que vai fazer você construir tudo novamente. Então, assim, todo mundo fala, nossa, mas você trabalha com gente, como que é isso? Porque é muito difícil, eu tenho problema e tudo mais. Problema, a gente sempre vai ter. Mas será que você é uma pessoa que vai ficar olhando para o problema ou vai trazer a solução e não vai desistir?
Teve uma época, uma vez que eu contratei uma pessoa e depois de um tempo eu queria que investisse em treinamento com ela. Aí eu fui ver um curso e falei, que dia você quer fazer? Eu falei, só tem essa escola que você escolheu, só tem de sábado e é o dia inteiro. São 3 sábados, sim, um não. Aí ela falou assim para mim, mas eu vou ganhar hora extra para fazer o curso no sábado? E algumas perguntas paralisam a gente, não por uma questão... Porque, na verdade, você quer dar uma resposta para ela dizendo, você está de brincadeira, você pode estar de brincadeira. Então, o jovem hoje, ele acha que a empresa é responsável 100%. E você, com 27 anos, já trouxe na sua fala essa questão. É importante ser dividido ali com o colaborador, ou um Uber, ou uma alimentação, para ele entender que ele está investindo. Mas como é o pensamento dessa pessoa que acredita que ela tem que ganhar hora extra por ela e fazer um curso, porque ela fala que o curso é para a empresa? Zoe, você que é muito jovem e acho que você tem uma sabedoria ímpar para colocar isso na cabeça, seja de 20, seja de 60, que a educação é para a pessoa, não também será usada na empresa, mas ficará nela. Coloca isso na cabeça do jovem, por favor. Eu acho que assim, acho que independente da geração, nós sempre teremos as pessoas que são sem noção. Entendeu? Essa é a verdade. Bem resumido. Resumindo, é a pessoa que é sem noção. Então, assim, só que algo que eu aprendi, o óbvio, ele precisa ser dito. Porque às vezes o que é óbvio para um, não é óbvio para o outro. E cada um tem a sua história. Então, às vezes, essa pessoa que faz um comentário dessa forma, às vezes é o que ela ouviu em casa, é o que já aconteceu, sei lá, com o esposo dela, né, ou com a parceira ali, enfim. Então, a gente precisa colocar na nossa mente que o óbvio precisa ser dito. Eu acho que isso é essencial, porque, às vezes, aquilo que a gente já tem em mente não é para outra pessoa. Em relação à questão da educação e tudo mais, a pessoa que tem essa mentalidade é uma mentalidade pequena. Então, assim, a gente pode, enquanto empresário, enquanto mentor, destravar a mentalidade ali da pessoa e falar, não, é isso, aquilo e tudo mais. Mas se a gente já trava numa resposta dessa, a gente já aceita que é aquilo. E eu acho que o nosso papel enquanto líder é fazer a pessoa chegar em lugares maiores e mais rápidos que elas não conseguiriam sozinhas. Então, quando você receber uma resposta dessa, você respira, inspira, não pira, responde e entende que o que é óbvio para um não é óbvio para o outro, e você vai educando aquela pessoa. A partir do momento que você educa aquela pessoa e ela decide ainda ter esse mesmo tipo de comportamento, aí é uma decisão dela, aquilo que ela quer para a vida dela. E é isso que ela é o que ela vai ter. Enquanto outras pessoas, que pode até vir com esse pensamento, começam a entender o jogo e aí muda. E traz o resultado, e vai para frente, vai atrás. Então, acho que esse é o papel que a gente tem que ter enquanto liderança. E se você quer ter pessoas aí de alta performance e tudo mais que prezam por essa questão da educação, você, líder, tá investindo em educação para você? Ou você está lá só no operacional? Isso é algo que você fala muito, né, Rô? Muito. Só no operacional. Só olhando ali as coisas, números, ou fazendo ali o que precisa fazer e o que é mais confortável para a gente. Porque cada um ali dentro da sua área de atuação tem aquilo que é super confortável de fazer. Seja você na área contábil, de olhar ali o balanço, o balancete, eu aqui enquanto psicóloga, recrutadora, criar currículo, fazer entrevista. Mas a gente precisa entender que, enquanto liderança, a gente precisa investir em treinamento, educação e realmente fazer com que as pessoas alcancem outros patamares. Mas se a gente só ficar ali na operação, a gente não vai conseguir. Esses dias eu fui atender um aluno que está fazendo mentoria comigo e eu perguntei para ele, né? Você já participou de algum clube de negócios? Já participou de uma imersão empresarial? Eu acho que isso não é bom para ninguém. Mas eu queria trazer você como exemplo, porque muitas vezes as pessoas acham que os clubes de negócios, nós fazemos parte do FIRE, acham que é uma pirâmide, algo desnecessário. Mas você, primeiro que acredito que você seja a mais nova do clube, posso estar errado aqui, me perdoa se existe algum sócio ou sócia mais novo que a Zoe, mas ela só tem 27 anos. Se tem alguém lá, está um pouquinho com o pneu murcho, porque não tem
tem ninguém com rostinho de 27. Mas quão foi importante para você? Porque eu acho que eu te conheci um pouquinho antes de estar ali ativa no clube e você mudou 180. Você ganhou muita estratégia, você foi atrás, você veio muito ROI para você, né? Sim. Conta um pouquinho da experiência de como foi importante virada de chave para você fazer parte de um clube de negócio. Eu acho que essa questão de clube, de negócio, a gente fala, isso é muito novo e tudo mais, mas isso já existe há muitos anos. Eu acho que as pessoas que entenderam esse jogo há anos atrás, hoje estão colhendo os frutos. Então, eu entrei no Far Club no ano passado. Primeiro a minha mãe entrou, aí eu, insegura, assim, né, do jeito que eu sou, a mesma coisa, com essa mesma mentalidade, tipo, mas eu acho que isso daqui estão querendo só me vender, estão querendo só pegar o meu dinheiro. Mas aí eu fui vendo os resultados com a minha mãe, e a minha mãe, não, Lê, vai ser bom e tudo mais. Eu falei, não, vou entrar. Entrei, e assim, o nosso ecossistema não é só a relação que a gente tem com os nossos mentores, mas são as conexões que a gente faz. E com as histórias das outras pessoas, a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo. Então, eu aprendi muitas coisas, eu me conectei com muitas pessoas. Eu fiz o meu primeiro evento para mais de 350 pessoas. Então, quanto que vale isso? Se tempo é vida, quanto que vale você estar nos ambientes certos? Você conseguir construir o seu futuro de uma forma mais estratégica. Então, assim, para mim, não tem preço estar num ambiente que me potencializa, que acredita em mim e com pessoas que já passaram por coisas que eu estou almejando. Então, seja de fazer um evento para mais de 500 pessoas, seja de ter os nossos programas de mentorias, ter os nossos próprios públicos. Então, acho que ter um mentor que te incentiva, que não quer reter você ali naquele clube, mas falar, abre o seu clube, faça sua mentoria. Johnny Martins. Abra seu clube, faça sua mentoria, faz o seu evento, porque todo mundo tem público. Então, isso é, assim, extraordinário e é algo que realmente não tem preço, tem valor. Eu falo muito para os alunos, para quem está chegando também para ser mentorado por mim, só empresário ensina empresário. Não tem como você aprender de outra via. Por quê? O mentor é muito importante, a gente sentiu isso na nossa pele, é o que a gente mudou em poucos meses, porque ele já percorreu o caminho que a gente pretende percorrer. Sim. Então, todas as caídas, tudo que veio ali impedindo ele de chegar do outro lado, ele já entendeu o jogo. Então, é a mesma que... Eu brinco assim, quem está 40 a mais, quando a gente jogava Atari, quem já tinha passado por fases, a pessoa já falava, não, faz isso aqui, vai por esse lado que você vai vencer. E o mentor faz exatamente esse papel, né? E é extremamente importante a gente ter mentor. Não tenha... Fala assim, você quer ser empresário? Quer mudar de vida? Esses dias teve uma aluna que virou para mim e falou assim, que eu falei para ela, você é ótima, você é inteligente, você consegue raciocinar, consegue fazer um monte de plano, mas na hora de pular, você trava. Eu falei assim, essa sua inteligência não serve para nada. Pega essa inteligência. Aí ela virou para mim e falou assim, é que eu tenho medo, eu tenho insegurança. Falei, então você não é empresária. Eu tenho medo de falhar. Eu falei, o empresário vai falhar todos os dias. Então eu falei para ela, sabe o que você faz? Se inscreve em concurso público, porque aí não é risco. Você se torna funcionário do governo. E é difícil você ser demitido. Então, agora você quer ser empresário. Ter medo? Falei, no final do game, que é o final do ano, né? Eu acho que a gente começa a fazer a nossa pontuação, né? Quantos eu tive de acerto, quanto eu tive de erro. E eu falo, todo empresário que se dedicou na área dele, pode ter certeza que a diferença entre o acerto e o erro é gigantesca. Se errou, legal. Mas o erro foi só para potencializar os acertos, né? Sim, e eu acho que assim, eu que sou uma pessoa muito jovem, é a gente entender que vai com medo mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo, se arrisca. É melhor a gente ir com medo e depois a gente, me arrependi, acho que fui para a estratégia errada, não foi legal e tudo mais, do que a gente ficar pensando, e se eu tivesse feito?
E se eu tivesse entrado no Fire Club? Eu fico pensando, se eu não tivesse entrado no Fire Club, Rô, em maio do ano passado, assim, talvez esse ano eu não entraria. Porque realmente as coisas foram acontecendo. O valor do nosso clube aumentou, assim, né? Aumentou, teve vários... aumentou muito em questão de preço mesmo e tudo mais. E que se a gente não tivesse entrado, a gente não estaria pensando agora em outras possibilidades, em outras coisas. Então, é isso, vai com medo mesmo. E acho que muita gente tem medo, né, de, às vezes, ter um mentor, de ter uma pessoa, mas olha para a trajetória daquela pessoa, né? Olha para aquilo que ela construiu. Não é você ter um mentor daquilo que você vê na internet. Porque tem muita gente incrível que, às vezes, não tem, sei lá, 5.000 seguidores. Mas tem, assim, ó, mais de 5.000, 10.000, 30.000 vidas que já impactou. Quantos anos de profissão e de história que você tem? Quantas pessoas você já geriu? Quantas pessoas você já marcou? Então, às vezes, as pessoas se apegam àquilo que está na internet, mas não vai olhar para a vida real. Então, acho que ao escolher um mentor, ao escolher um clube de negócios para fazer parte, olhe para os resultados concretos e não só aquilo que está nas mídias. E aí, hoje eu tive mentoria com o Johnny e a gente estava falando exatamente sobre isso. Você entrar no clube é você, de fato, se entregar, assim como quando você tem um aluno de mentoria. Falo para ele, você tem que fazer tudo que é solicitado. Vai, fundo, porque aí, de fato, você vai colher resultado. Porque o clube ele não vai fazer nada por você. Ele vai te orientar a chegar do outro lado. Mas quem tem que fazer a sua parte, e você é uma boa executora, assim como eu, dentro do clube, Sim. Você vai para cima, faz conexão, conversa com pessoas. Olha aí, tá abrindo escritório em Nova York daqui a pouco, né? A gente estava conversando antes do podcast. Sim. Porque você foi atrás, você fez conexão, você não ficou parada, você aproveitou cada oportunidade que foi jogada no seu colo. Então, eu falo, o clube é isso. O clube, ele te dá os insights, te dá os caminhos. Execute o caminho. Porque quanta coisa você não... Que você falou, se eu não tivesse... Quantas vitórias, Zoe, passa pela sua cabeça em poucos meses? Quase um ano aí que você não teria alcançado. Nossa, sim, assim... Primeiro que a gente triplicou o número da nossa equipe. Dobramos a questão do nosso faturamento. Nós fizemos esse nosso primeiro evento para mais de 350 pessoas. Hoje eu atendo mais... E quando é o segundo evento, que é importante falar? Já acho que tem data já, né? Sim, está programado para ser aí no dia 13 de agosto. Eu vou colocar nas minhas redes sociais, porque eu já avisei a Rosângela que eu coloquei na minha agenda para divulgar, porque ímpar, a mãe dela, a Rosângela, ainda eu tenho que fazer um podcast com ela, que eu ainda não fiz um podcast com ela, mas é a nossa maior networking que a gente conhece, e tem uma energia ímpar. Então, esse evento, 3 de agosto. 13 de agosto. Está previsto, 13 de agosto. Exatamente. Então, assim, isso são resultados que a gente consegue contabilizar. Fora os resultados que a gente não consegue pegar, assim, né? Tipo, olha, eu cresci muito enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu atendo mais de 40 sócios do Fire Club, com resultados muito legais. E acho que é isso, né? A gente prezar pelo nosso nome, prezar pela nossa história. Eu consegui, assim, crescer enquanto pessoa, melhorar e potencializar quem eu sou através da minha imagem, aprendendo muito com o Rodrigo, que é também uma pessoa que eu considero meu mentor, porque mentor não é só aquela pessoa que está ali te orientando em uma hora, né, na questão da mentoria, mas são pessoas que você se inspira. E é isso, quem admira, mira, quem se compara, para. Então, eu sempre admirei muito o Rodrigo, a forma dele falar, dele se colocar, o estilo dele. E eu falei, olha, quando crescer eu quero ser assim. E tenho trabalhado nisso, porque a gente vai ter os nossos desafios. Né? A gente vai ter as coisas que a gente almeja fazer, às vezes a gente não consegue, enfim. Então, a gente tem que ter foco também, né, Rô? Porque senão a gente fica olhando para todo lado e a gente vai fazendo as coisas com o tempo. Isso do meu estilo, que você fala que mudou completamente, mudou. Mas não foi do dia para a noite. Não. Foi um processo, e ainda é um processo, que a gente tem que continuar
né, nessa constância para que a gente tenha resultados, acho que em tudo que a gente faz enquanto empresário. E te gerou muita autoridade, né, Zoe? A mudança que você fez da menina para a mulher, né, da estudante para a empresária, isso está hoje no seu... Olha, quem te vê aqui, se voltar um vídeo seu de 7 meses atrás, vai ver o impacto que isso gera. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre da sua paixão, que às vezes dá até ranço na gente, né? A sua paixão pelo sapateado. Eu acho que a dança é algo muito positivo. Qualquer pessoa, porque quem dança, né, seus males espantam, já diria aí um ditado muito antigo. Mas você encontrou na dança algo que te deixa... Você é uma pessoa muito leve, mas eu acho que toda vez que você vai para o sapateado, você volta é diferente. Então a gente fica bravo com você, porque a gente lá em Nova York, você foi acho que 3 ou 4 vezes. 3, 4 vezes, muitas coisas sapateado, né, Rô? Mas você voltava diferente, leve, super tranquila. Fala um pouco disso. Como é importante balancear. Sim, eu acho que eu, inclusive, sou uma pessoa que trabalho desde os meus 15 anos e eu já tive burnout. Então, eu, por muito tempo, um período, eu não conseguia fazer entrevista, eu não conseguia triar currículo, eu não conseguia fazer nada que era relacionado à questão do trabalho. E isso muito nova, com 21 anos, acho que com 2 anos de empresa. E talvez os primeiros 2 anos de empresa é os anos que a gente mais rala, assim, que a gente faz tudo. E a gente tem que ter esse cuidado. E após esse processo, né, dessa questão mental, dessa exaustão mental, eu me perdi pensando, o que eu gosto de fazer? O que faz sentido para mim? Porque eu só sabia trabalhar. Eu amo trabalhar. Eu amo fazer o que eu faço. Só que isso não pode ser só o único pilar da nossa vida. E aí, quando eu passei por esse processo e tudo mais, eu falei, não sei do que eu gosto. Mas eu lembro que, quando eu era pequena, eu gostava muito de fazer sapateado. Então, vou voltar a fazer sapateado. E foi aí que eu me reconectei comigo mesma, me encontrei. Ano passado, fiz mais de 3 apresentações. Fui para Nova York, dancei sapateado, fiz aula de sapateado. Estive em ambientes com pessoas assim incríveis, top do sapateado. Então, acho que é muito importante, quando a gente, muitas vezes, se perde nesse nosso mundo do trabalho, a gente se reconectar com a nossa infância, com aquilo que fazia a gente ser feliz, com aquilo que trazia leveza para a gente. Porque a criança, ela não tem problema, né, de uma forma assim, bem generalista. Ela tem ali as questões e tudo mais, e eu lembro que eu era muito feliz no sapateado. E aí eu falei, eu preciso trazer isso para a minha vida adulta. Então, é através do sapateado que eu me reconecto com a Letícia da infância, com os sonhos da Letícia, e trago essa leveza que é tão importante. É que eu falo que a criança, ela tem essa leveza, né? Essa ingenuidade, essa tranquilidade, esse sorriso, ou sorri ou chora muito automaticamente. Sim. Isso acaba sendo real, né, Zoe? Tem como fugir da realidade. É quem nós somos de fato, quem ali dentro da gente é que nos faz feliz. E o sapateado te faz feliz. O sapateado me faz feliz. Eu amo, inclusive, sapatear. Vou sair daqui, vou para a aula de sapateado, mas acho que isso é muito importante, Rô, a gente tomar esse cuidado na nossa vida empresarial de não se perder, olhando só para aquilo que realmente traz muito resultado e muito prazer. Mas a família precisa ser um pilar, a sua espiritualidade precisa ser um pilar, e a sua vida pessoal, aquilo que te motiva, aquilo que te deixa leve, precisa ser um pilar. Então, acho que, tendo esses pontos alinhados, a gente consegue ter muito mais resultados com o trabalho. Show. Zoe, eu queria te agradecer, mas eu queria que, antes da gente encerrar, a ideia de fazer esse podcast com você é porque eu acredito nas pessoas e acredito ainda mais na juventude. Falo para os meus filhos, tem o mais velho que está com 17, entrando para o mercado de trabalho, falando com psicóloga para decidir o que ele vai fazer da vida, mas
deixe uma mensagem para essa juventude, né? Porque eu acho que estamos vivendo em tempos bem complicados, onde o jovem se vê obrigado a escolher lado ou outro. E eu falo para todo mundo, não briguem entre direita e esquerda, porque não existe isso no nosso país. Se a gente olhar para o lado político, eles são políticos e eles pensam na política. Eles passam para as pessoas que existe uma direita e uma esquerda. Não caiam nessa questão. Deixe uma mensagem para esse jovem, porque a gente precisa de gente para trabalhar em todos os aspectos, e empresários, novos empresários, né? Sim. Eu acho que é extremamente importante a gente ter um foco naquilo que a gente quer. Independente da onde você está, da questão, né, política que você está vivendo, da realidade que é hoje, que você vive, você tem que pensar qual é o futuro que eu quero construir, onde eu quero chegar. E é nisso que você precisa mirar. Então, acho que o que fez a Letícia chegar até aqui, o que vai fazer a Letícia chegar ser ainda maior, é agarrar as oportunidades. Então, seja uma pessoa esperta. Eu sempre falo isso para o pessoal. Eu falo, gente, sabe o que fez eu chegar aqui? É que eu sou uma pessoa esperta. Eu escuto feedback, eu presto atenção, eu agarro as oportunidades, porque a minha avó me fala uma coisa, quem não escuta conselho, escuta coitado. Ai, coitado, foi demitido. Ai, coitado, a empresa faliu. Ai, coitado, está com burnout. Então, olhe para esses pilares, não esqueça de quem você é, da sua essência, foque nos seus objetivos e tenha Deus, a sua família e a sua vida, a sua essência como pilares, que isso vai fazer com que você alcance seus sonhos e objetivos. E não pense que sozinho você vai conseguir. Até mesmo você empreendendo, você precisa ter as pessoas. Então, acho que isso é o que eu acredito. E é o que eu almejo, que as pessoas elas agarrem as oportunidades, que elas entreguem o melhor que elas podem no momento que elas estão ali. Se elas estiverem numa empresa e ficar um mês naquela empresa, que faça o melhor. E, para além de como você começa as coisas, é como você termina. Zoe, obrigado por você atender esse convite. Você é uma pessoa muito especial para mim, você sabe disso. É uma amiga, uma confidente, a gente conversa bastante sobre diversas coisas que a gente tem a empreender, né, as nossas loucuras aí de empresariado. Sim. Queria agradecer demais a sua presença no podcast hoje. Muito obrigada. E é isso, chama que é show! E a você que ficou até aqui, curte, compartilha, continua seguindo e até o próximo episódio.